Galera, então dando continuidade no assunto que nós já viemos falando aí por alguns dias nas redes sociais, que eu venho falando com vocês sobre escoliose, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais detalhado explicando para vocês alguns exercícios que são contraindicados para pessoas com escoliose e também dando algumas ideias de exercícios que nós podemos substituir dentro do ambiente de academia, esses exercícios para que a gente consiga ter um rendimento bem legal no treinamento de perna, né? E assim, sempre lembrando também a importância de uma boa avaliação física que o profissional tem que estar fazendo para poder, poder notar o grau de escoliose que essa pessoa vai estar tendo, esse aluno vai estar tendo quando ele entra no ambiente de academia para poder treinar. Por quê? Dependendo do grau de escoliose, com certeza esses exercícios serão contraindicados. Se for um grau de escoliose um pouco mais tranquilo, vamos falar que a pessoa consegue ter um ritmo mais tranquilo e dependendo de algum desses exercícios nós podemos até incluir no treinamento, mas isso sempre com o aval de um profissional avaliando e podendo ter o feeling ali do aluno de acordo com aquilo que ele pode e não pode fazer. Então, a ideia desse vídeo que nós estamos fazendo aqui para vocês hoje é passar alguns exercícios que não são indicados e dar ideias de outros exercícios que nós podemos fazer, tá? Por quê? Porque eu sei que muitas vezes nós entramos no ambiente de academia e às vezes por falta de informação nós acabamos fazendo alguns exercícios que consequentemente vai machucar a gente e, querendo ou não, vai acabar tirando a gente da atividade de uma musculação. Tá? Então, vamos passar aqui para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct, pode mandar mensagem, pode curtir, que vai fortalecer a gente também nessas explicações que nós vamos dando para vocês. Só para apresentar, esse aqui é o José Luiz, tá? Ele vai ser o meu modelo aí hoje também nos vídeos, vai estar ajudando a gente a executar esses exercícios. E pode falar alguma coisa que você quiser falar também. Como o Fábio complementou, isso aqui é basicamente o conteúdo educacional, vai ser algumas dicas para vocês conseguirem se posicionar. Tá? Mas é interessante realmente ter um auxílio do profissional, então acho que vamos para a prática para mostrar para o pessoal realmente o que evitar e o que fazer, na verdade. Vamos lá então, gente. Então, dando continuidade aqui no nosso vídeo, nós vamos passar aqui no nosso primeiro exercício. Bom, quando nós falamos de treinamento de perna, com certeza as pessoas já vão linkar direto um treinamento de agachamento, um exercício do agachamento livre. O agachamento livre, digamos, é um dos exercícios mais completos que nós temos no treinamento de perna, onde a gente vai estar tendo ativação de glúteo, ativação de quadríceps, ativação até de músculos estabilizadores na região lombar e tudo mais. Mas, para uma pessoa que é portadora do probleminha da escoliose, esse exercício ele já não é muito interessante. Por quê? O exercício do agachamento, quando a gente coloca uma barra nas costas, vai lá, Zé, pode pegar, colocar a barra aí nas costas. Vou demonstrar para vocês que o exercício do agachamento, ele acaba sendo não muito indicado aí no caso para pessoas com escoliose. Por quê? O posicionamento da barra está aqui na região do trapézio dele, ele conseguiu encaixar bem a barra aqui, tranquilo. Consequentemente, a pessoa vai vir colocar uma carga de peso aqui para ela conseguir executar o movimento. Aí é que mora o problema para uma pessoa com escoliose. Por quê? Conforme a gente vai tendo o desvio da coluna, que normalmente pode ser em C ou em S, essa carga vertical que a gente vai estar colocando aqui no ombro, no trapézio, na região de trapézio do aluno, vai fazer com que esse peso ele comprima mais ainda a coluna do aluno e, consequentemente, aumentando mais ainda a questão do desvio da coluna. Consequentemente, isso pode gerar futuramente uma hérnia de disco também, uma hérnia discal. Então, por mais que a pessoa consiga executar o exercício de uma maneira bem feita, vai lá, executa de uma maneira padrão, aí, de maneira correta, aí, fazendo o encaixe certinho do quadril, mantendo sempre o tronco bem encaixado, fazendo a movimentação do joelho, não deixando passar tanto para frente assim, dessa linha do pé, tá? Então, por mais que ela consiga executar um bom movimento, mesmo assim ainda vai estar gerando uma sobrecarga na região das costas dela. Então não é um exercício que acaba não sendo tão indicado por isso, tá bom? Outra ideia de exercício que acaba sendo muito parecido com esse, a gente vem aqui pro Smith. Então pode guardar a barra aí, Zé. O Smith, ele é um aparelho muito parecido com o agachamento livre. O que diferencia o Smith de um agachamento livre? É que a barra ela acaba ficando um pouco mais presa no aparelho. Tem os eixos aqui do aparelho, tem as roldanas e tudo mais. Tem um pêndulo aqui dentro também desse tubo aqui que vai fazer um contrapeso para a gente conseguir executar um bom movimento. A ideia do Smith, ele acaba dando um pouco mais de segurança para o aluno, porém, a carga que vai gerar na região, na posição vertical, na coluna da pessoa, vai acabar sendo a mesma. Então, é um exercício também contraindicado para uma pessoa que tem escoliose. A variação do agachamento,
a variação também do afundo. Vai lá, Zé, executa uma variação do afundo aí também. Variação do afundo também, de qualquer maneira, não vai estar tirando essa carga vertical que vai estar jogando na coluna da pessoa e vai estar mantendo um desconforto muito grande ainda, tá? O Zé aí, ele é portador aí também da escoliose e com o tempo também, quando ele começou, ele com certeza sentia algum desconforto para fazer esses tipos de movimento. Hoje, com o trabalho bem feito que a gente fez aí de fortalecimento e tudo mais, ele consegue executar um bom agachamento, ele consegue executar um bom afundo, um bom agachamento no Smith, trabalhar até com cargas um pouco mais elevadas aí, né, Zé? Então, assim, é o que eu estava falando até na live que a gente fez aí no começo da semana. Não é que vocês não podem fazer esses exercícios, tá? Mas é que no começo, quando a pessoa entra na academia, esses exercícios são contraindicados. Até que seja feito um bom trabalho de fortalecimento, de alongamento, de liberação de pontos gatilhos com o auxílio de um profissional da fisioterapia. Então tudo isso também tem que ser feito. Quando toda essa base é feita com o aluno, aí com as novas avaliações que são feitas, nós conseguimos identificar se é o caso ou não está passando esse tipo de exercício para o aluno, né, Zé? Você quer acrescentar alguma coisa aí? Era uma coisa que eu achei muito assim, que eu posso acrescentar, que você acabou não comentando. Por exemplo, na questão do agachamento livre, uma das coisas que vai acontecia comigo, principalmente, na hora do agachamento, de executar o exercício, é a questão também da rotação de quadril. O lado geralmente que é mais fraco. Então você consegue ter uma compensação para o seu lado que é um pouco mais forte, então você acaba fazendo um agachamento um pouquinho mais frontal. Isso vai piorando ainda mais a condição. Exatamente. Geralmente as máquinas não vão fazer com que você tenha essa rotação tão expressiva, então acaba sendo um pouquinho mais seguro. Então daí acho que vem também a avaliação de vocês profissionais de educação física. Isso. Tá. Que é o que o Zé acabou de falar, que esses exercícios que em máquinas assim um pouco mais presas, né, que a gente fala, cadeia fechada, acaba fazendo com que a gente tenha um pouquinho mais de segurança. Que uma coisa que o Zé falou, essa rotação de quadril que a gente tem é uma coisa que praticamente toda pessoa que tem escoliose vai acabar tendo, porque são várias compensações musculares que a gente acaba criando com o tempo, que eu falo que é até um modo de defesa que o nosso corpo acaba ativando para não lesionar muito mais ainda o nosso corpo. Então a gente acaba tendo as compensações musculares, né? Por isso que quando a gente começa a fazer um tratamento de escoliose com RPG, com fisioterapia e outras coisas mais, as primeiras coisas que são feitas são trabalhar, por exemplo, eu tenho escoliose, eu preciso trabalhar mais o meu lado, meu quadríceps direito, eu preciso trabalhar mais a minha lado dorsal, região escapular esquerda, para a gente poder fazer esse trabalho de compensação para conseguir corrigir por igual os dois lados, né? Para a gente fortalecer por igual os dois lados. Então esses exercícios assim, de começo para uma pessoa a gente fala que não é indicado, tá? A gente vai passar por mais alguns aqui e a gente vai falando um pouco mais também, tá? Então aqui também, gente, uma outra ideia de exercício também que nós não indicamos muito para pessoas com escoliose é um exercício de stiff, tá? É um exercício livre, onde nós colocamos muito assim na jogada a região das nossas costas. Então, onde uma pessoa que já consegue executar um exercício correto, já é meio complicado para ela conseguir fazer, né? Imagina se uma pessoa chega na academia, ela já não consegue executar um bom movimento e ainda tem escoliose, que é o caso de muitas pessoas na academia. Para conseguir acertar numa boa postura do stiff, é muito complicado. Então, tem que fazer muitos educativos. Tem pessoas que às vezes acertam de primeira movimentação, mas na maioria das vezes é um exercício muito complicadinho para a gente conseguir acertar a postura correta. Uma pessoa com escoliose, o que eu indico sempre? Sair do stiff e ir para algumas outras máquinas articuladas. O que seriam essas máquinas articuladas? Uma mesa flexora, uma cadeira flexora, que eu vou estar mostrando para vocês ali depois, uma flexão de joelho unilateral, que é uma outra máquina que a gente tem aqui na academia. Até uma própria variação dentro do leg press 45, que a gente consegue uma ativação bem interessante de posterior de perna. Então a gente tenta sair desses exercícios que vai causar um certo desconforto nessa região das costas aí para o aluno. Por exemplo, o Zé é um cara que ele tem uma consciência corporal muito boa para executar exercícios. Então, eu vou estar falando para ele fazer uma variação meio bosta aí do exercício de stiff, tá? Uma variação que não vai te normalmente a pessoa não treinada, ou iniciante, vai fazer com o exercício. Vai acabar fazendo esse exercício e depois eu vou pedir para ele fazer uma movimentação correta do exercício. E vocês vão perceber que mesmo assim, a gente vai estar gerando, vai estar deixando muito em evidência a movimentação de costas, de hiperextensão de lombar e flexão de tronco. Hiperextensão de lombar e flexão de tronco, para a gente conseguir fazer isso, tá?
hiperextensão não, chega a ser uma extensão, porque a gente não vai fazer a movimentação de hiperextensão. Pode chegar aqui. Pode até chegar até, se for uma movimentação um pouco mais mal trabalhada, né? Pode ser que aconteça isso também. Então vai lá, Zé, vou pedir para você primeiro fazer uma movimentação errada do stiff, depois a gente vai corrigir um pouco mais isso, tá? E mesmo assim ainda, uma pessoa com escoliose, ela vai acabar sentindo um desconforto por causa da descompensação muscular que ela vai ter. Então, muitas das vezes a pessoa com escoliose, ela vai acabar sentindo muito mais um lado do que o outro das costas no exercício, mesmo ela executando um bom movimento. Então vai lá, Zé, executa aí um movimento mais errado aí. A primeira coisa que a gente pode falar, acho que com relação à sacada da barra, já começa aqui, acho que a pessoa vai iniciar o exercício agachando, sem ter uma flexão de joelho. Exatamente. Então já vai ter esse arco na região lombar. Esse arco lombar aqui que o Zé fala, é isso daqui, ó. Quando a pessoa ela vai fazer até a pegada da barra de uma maneira errada, ela já deixa tudo isso aqui, ó, meio já desencaixado mesmo. Então ela pegou a barra, vai lá, Zé, pegou a barra, Já vai tirar desse centro. já vai tirar a barra de uma maneira errada, jogando uma carga muito grande na região das costas. Isso já vai fazer a pessoa sentir um desconforto. Aí quando ela vai fazer o movimento... É mesmo aqui, aquela questão da hiperextensão. É mais sobre a carga lombar. Eu estou sentindo agora. Exatamente, já é isso que é a hiperextensão que a gente fala. A pessoa joga muito para trás, o tronco dela para trás, fazendo esse movimento de hiperextensão, achando que vai conseguir também achar uma ativação interessante de glúteo, né? E isso também não é o caso para o stiff, tá bom? Tem outros exercícios que a gente pode ativar dessa maneira aí o glúteo, tá? Então vai lá, Zé, faz a movimentação aí. O correto seria você fazer uma flexão do joelho. Isso. Primeiramente, olhando sempre para cima, tirando a barra. Exatamente. Isso aqui, só dele fazer esse movimento de flexão de joelho e depois levantando o conjunto inteiro com a barra, já vai amenizar muito mais a tensão das costas. Isso aí já vai fazer uma tranquilidade para a movimentação dele. Flexiona um pouco menos os joelhos, Zé. Um pouquinho. Isso aí. Isso aqui a gente já vai estar jogando uma ativação muito interessante para a posterior de perna, com uma boa execução, tá bom? Isso aqui para uma pessoa igual o Zé, que ele já tem uma habilidade muito boa, mesmo tendo escoliose com bons trabalhos, ele já consegue executar com certa tranquilidade e mesmo assim ainda você sente, exatamente, mesmo assim ainda você pode sentir um certo desconforto. Se você colocar a maneira errada de executar, no caso eu executar criativo o problema, acaba tendo já um certo desconforto. Isso porque o Zé está falando isso e ele já tem uma bagagem muito boa de treinamento. E mesmo assim, dependendo da carga que a gente for jogar, ele vai sentir um desconforto. Então, quando a gente treina junto, são exercícios que eu já nem gosto de colocar. Tanto para mim, tanto para ele. Tá? Porque eu sei não que... com tanta carga. Ou não com tanta carga, exatamente. Mas já mesmo assim eu acabo não gostando muito de colocar porque eu vejo que gera um certo desconforto para mim e eu também, consequentemente, por ele ter o mesmo problema que eu, vai gerar um certo desconforto para ele. Então, o treinamento é o que eu sempre falo. Vai ter que ter a dor? Vai ter que ter a dor no treinamento. Durante a execução vai ser uma coisa mais cansativa, uma coisa mais puxada, mas a gente tem que saber fazer esses estímulos de uma maneira inteligente. Não fazer com que a gente sinta a dor de uma maneira errada, mas com que a gente tenha consciência corporal para a gente conseguir ativar a musculatura certa no exercício, para a gente sentir a dor naquela região. Né? A gente não tem que transferir um pouco mais essa questão. Você conseguir atingir a fadiga muscular, que gera um desconforto, e não você ser interrompido no exercício, durante o exercício por conta de uma dor tensional. Exatamente. Acho que essa que é a grande questão. Exatamente. Então a gente eliminar as dores tensionais, assim, que não precisam ser, a gente não precisa sentir para a gente conseguir ativar a musculatura alvo ali no exercício, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira bem interessante, beleza? Então, beleza, gente, vamos pro próximo. Gente, a gente estava conversando aqui agora sobre esses exercícios e aí a gente lembrou de um movimento que a gente vai conseguir contextualizar de uma maneira bem clara para vocês o que é essa carga vertical que comprime a coluna na hora do exercício. Como a gente deu o exemplo do agachamento livre, agachamento na barra guiada e outros exercícios aí. Então a gente lembrou do exercício do desenvolvimento. Então, Zé, pega aí, fazendo um favor, a barra. O exercício de desenvolvimento ele simboliza muito essa tensão vertical que a gente joga nas costas. Então, vamos lá, já fazendo um desenvolvimento frontal aqui. Então, na hora que o Zé faz o movimento do desenvolvimento para cima, jogando a carga para cima, essa hora, tá vendo do jeito que fica bem explícito aqui a carga vertical, jogando toda a tensão nessa região das costas. Então, é isso aqui que a gente tem que correr no treinamento. Tudo aquilo que joga o peso para baixo, que comprime as nossas costas, é o que a gente tem que correr no treinamento para pessoas com escoliose. Isso aqui, consequentemente, vai gerar um aumento maior ainda do grau do desvio da coluna da pessoa. Tá? E isso, consequentemente, futuramente, né, sem dúvida nenhuma, vai gerar muito mais dor e muito mais desconforto,
fazendo com que, consequentemente, às vezes a pessoa até saia das atividades de uma musculação para ter que obrigatoriamente ir fazer um tratamento de RPG, de correção, para depois voltar para um treinamento de musculação. Tá? Então era isso aí, só para a gente conseguir contextualizar um pouco mais para vocês. Então, nós passamos aqui para vocês algumas variações de exercícios contraindicados no treinamento de perna para pessoas com escoliose. Dentro de uma academia, nós temos muitas outras variações, por exemplo, o agachamento machine, que não é indicado, e entre outras variações aí que nós poderíamos falar aqui, mas assim, nós estamos pegando um âmbito mais básico aí de treinamento, tá? Então, um exercício que nós podemos fazer para poder acrescentar no treinamento de perna, e também nós vamos conseguir ter um bom rendimento aí no treinamento de perna colocando esses exercícios. Então agora nós vamos dar continuidade falando de alguns exercícios que vão dar um pouco mais de conforto no treinamento de perna para uma pessoa com escoliose, tá? Então, o que seria esse tipo de exercício, Gabriel? Por exemplo, aqui, a gente está no leg press 45 graus. Então isso aqui já vai tirar vai tirar muita atenção das costas na movimentação do leg press 45 graus. A gente vai estar conseguindo ativar bem legal a parte de quadríceps, alongamento de glúteo, dependendo da variação que eu falei para vocês do leg press, a gente pode conseguir ativar também parte de posterior de perna, tá? Então, todos os tipos de leg press, o leg 45, um leg 90 graus, um leg 180 graus, todos eles vão ser bem indicados para uma pessoa com escoliose. Lógico que se a gente tirar um agachamento, por exemplo, de um treinamento, vai tirar um pouco da qualidade do treino? Pode até tirar, mas a gente tem que entender que nesse caso, nós temos que tirar de certos tipos de exercícios para a gente conseguir ter um rendimento legal aí, não gerar um tipo de problema maior, tá? Então, vamos lá. Sempre quando a gente for executar um leg press, não é só a gente chegar aqui no aparelho, jogar o peso para cima, jogar para baixo, jogar para cima e tá tudo certo. Sempre quando a gente for fazer um movimento, vai lá, Zé, na hora que você for descer, a gente tem que fazer uma contração abdominal para não deixar que o nosso abdômen ele expanda, né? E no caso a gente começa a jogar um pouco mais de tensão nas nossas costas. Então a gente conseguir travar essa região do abdômen na hora que a gente está fazendo movimentação de descida e movimentação de subida, é muito importante para gerar essa estabilização nas costas. Por isso que é importante pra caramba um bom fortalecimento na região abdominal para todas aquelas pessoas que têm a escoliose, tá? Então, movimentação certinha aí, no 45 graus, subiu tranquilo, abdômen está travado aqui, na hora que o Zé desce, vocês podem perceber que o peito dele até enche na hora da movimentação, para ele conseguir jogar esse ar e não conseguir fazer essa expansão do abdômen na movimentação. Isso aqui é uma variação para posterior de perna que eu estava falando para vocês agora. Onde ele tira a ponta de pé, joga a tensão só no calcanhar, movimentação um pouco mais curta e até um pouco mais rápida também na cadência para a gente conseguir fazer a ativação de posterior. Então aqui a gente já consegue fazer basicamente duas variações, ativando um pouco mais de quadríceps e ativando um pouco mais de posterior de perna, ok? Outra variação interessante também para pessoas com escoliose, isso aqui é uma variação básica, acho que tem tanto para pessoas que não têm quanto para pessoas que têm. Não pode faltar no treinamento de perna, tá bom? No treino de quadríceps aí. Então a cadeira extensora, tá? A cadeira extensora é super tranquila, ela vai isolar basicamente parte de quadríceps e não vai estar jogando nenhum tipo de tensão nas costas, então não tem nem muito o que falar. A única indicação que eu sempre falo para as pessoas que quando estão executando esse exercício, acertar uma boa carga para quando ela for executar o movimento de extensão de joelho, ela não tirar a parte de glúteo, tá? Do banco. O que seria esse retirar isso aqui, ó? Entendeu? Tirar isso aqui para poder fazer uma alavanca um pouco mais com mais força aí para poder levantar o peso. Então eu falo que na musculação é interessante o peso, é interessante, mas a gente tem que saber enquadrar uma carga correta para a gente fazer uma boa execução. Vai lá, Zé. Uma boa execução, a gente não precisa tirar o glúteo do banco, tá bom? Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Então, fazendo sempre uma movimentação boa, pico de contração 2 segundos na extensão, volta tranquila, na flexão do joelho, extensão sempre carregando o peso, nunca jogando ele para cima. Lógico, tem variações que a gente vai fazer isso, mas isso aqui a gente está passando uma coisa um pouco mais básica, pico de contração, segura. Tá? Então, isso aqui é uma boa movimentação e eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum tipo de problema na execução do exercício, ok? Uma outra variação também, gente, bem interessante que eu estava falando ali agora quando a gente estava explicando a parte do exercício do stiff, é uma flexão unilateral, tá? Que a gente vai fazer para posterior de perna.
Esse exercício aqui, eu acho que nem todas as academias têm o privilégio de ter esse aparelho aqui para a gente poder executar. Mas as academias que têm esse tipo de aparelho é uma boa alternativa para pessoas com escoliose. Por quê? Quando a gente vai executar um movimento, a gente vê que tem esse eixo aqui do aparelho, onde a gente consegue encostar o joelho para poder fazer a flexão. Encostou o joelho, encostou o tronco aqui nesse encosto aqui, nesse estofado do aparelho. Isso aqui vai gerar uma estabilidade muito boa também no tronco. Quando a pessoa vai fazer a flexão do joelho, vocês veem que em nenhum momento ela está jogando o tronco para frente e jogando o tronco para trás. Está estabilizado tudo certinho, joelho sempre encostado aqui e jogando toda a tensão no bíceps femoral. Então é isso aqui que a gente precisa sempre encaixar o aluno para ele conseguir fazer um bom movimento. O que muitas vezes acontece também que as pessoas executam esse exercício errado. Com uma carga também não indicada para ele, ele faz o que para conseguir executar o movimento? Ele tira muitas vezes o joelho do encosto, ou até mesmo ele joga a perna dele um pouco para o lado para conseguir achar uma movimentação. Isso aqui a gente vai começar a ativar outros tipos de músculo que não é interessante para o exercício. Então é sempre legal a gente conseguir manter sempre esse bom encaixe no exercício. Tá? Então encostou o tronco aqui, encostou o joelho no estofado, manteve essa perna aqui também bem encaixada para fazer uma base, já que ela que vai ficar no solo fazendo a sustentação do tronco, né, para gerar um bom equilíbrio aí com o movimento. E não tem muito mais o que falar, é só executar, fazer uma boa movimentação, trabalhando sempre com 2 segundos aí de pico de contração, um bom alongamento, e é isso mesmo, beleza? Beleza. Então, gente, como a gente estava falando aí também, a importância de um fortalecimento de glúteo para a gente conseguir melhorar um pouco mais o quadro de escoliose numa pessoa. Então, a gente está dando a opção aqui também da cadeira abdutora, tá bom? A cadeira abdutora é muito interessante para ativação de glúteo e fortalecimento dele também, tá? Então, na cadeira abdutora também não tem muito segredo. O aluno ele conseguiu chegar aqui e o professor ele conseguiu fazer uma boa regulagem do aparelho para ele. O que a gente tem que sempre tomar cuidado? Com a carga, tá bom? Quando a pessoa for trabalhar com muita carga, para ela não ter esse reflexo de começar a fazer o quê? Jogando o tronco para frente, jogando o tronco para trás, tentando fazer esse movimento aqui para tentar fazer a abdução, tá? O correto é o quê? Temos os pegadores aqui da cadeira, o aluno vai lá segurando os pegadores aí da cadeira para poder ter essa melhora da postura dele no exercício e a movimentação de abdução. Fez a abdução, segura 2 segundos de pico de contração, alongou de novo, segurando sempre a carga, segura, faz a movimentação correta aí, beleza? Então, como eu pude falar para vocês, aqui a gente conseguiu passar hoje para vocês, basicamente aí foram 3 exercícios aí contraindicados para pessoas com escoliose e 3 alternativos, né? 3 alternativos aí no caso para pessoas com escoliose também poderem estar executando, tá? Então, sempre quando a gente for procurar treinamento de pernas, tente sempre fazer essas substituições. Lógico que a gente não vai conseguir ativar 100% dos mesmos músculos que um agachamento, mas a gente consegue ativar, às vezes, em 2, 3 aparelhos, atingir esses músculos que a gente vai estar atingindo só com o agachamento. Então, às vezes, é muito mais interessante a gente colocar aí, em vez de, sei lá, 4 exercícios no treinamento de perna com o agachamento incluindo, a gente retira o agachamento e acrescenta mais uns 2, faz 6 exercícios, mas façam 6 exercícios que não vão te causar problemas futuros, né? Então, a nossa dica aí hoje para vocês de treinamento aí com pessoas com escoliose são essas. Espero que vocês possam usar e de maneira bem consciente. Sempre que tiver algum tipo de dúvida, procure um profissional capacitado para estar orientando vocês de uma maneira correta. Procure sempre também estar fazendo boas avaliações físicas, se possível mensais aí, para poder sempre estar acompanhando o problema que vocês têm. E é isso. Beleza, gente? Tamo junto.